O samba, a pescaria e a luta. Homenagem a Renato Arthur Benvenuti. O Sindicef São Paulo pretendia originalmente prestar uma homenagem ao Renato em vida, mas o destino tem seus caprichos e ele partiu enquanto ainda preparávamos o material. Após muitos anos lutando em prol dos trabalhadores, ele travou, nos últimos 2 anos, uma dura luta contra o câncer, que se encerrou em 11 de setembro de 2024. Renato Arthur Benvenuti deixou muitas marcas por onde passou. Quem o conheceu, seja nas dependências do IPEM ou nas rodas de conversa, sabe que ele foi muito mais do que um colega de trabalho ou um dirigente sindical. Ele foi um amigo leal, um companheiro de lutas e, acima de tudo, um ser humano de coração gigante. Nascido e criado na Moca, ele era da 3ª geração de uma família de imigrantes alemães e italianos que desembarcaram no Brasil pelo Porto de Santos. Em uma entrevista para o jornal Órbita, realizada em 2004, durante as comemorações dos 450 anos de São Paulo, ele compartilhou memórias da infância. Nem todos tinham TV e íamos para a praça para brincar e conversar. Também tinha muito campo de várzea. Junto com os amigos do colégio, ia até o centro de São Paulo para jogar bola no Colégio Dom Bosco. Na volta, comprávamos bolo Pullman e tubaína com o dinheiro da condução e voltávamos a pé uns 7 quilômetros jogando bola. Renato ingressou no IPEM aos 19 anos, em março de 1982, e lá se dedicou por mais de 4 décadas ao Centro de Radiofarmácia. Mas sua contribuição foi muito além. Movido pelo senso de coletividade, logo se viu comprometido com a luta por direitos dos trabalhadores. Esse espírito o levou a atuar na Associação dos Servidores do IPEM, a ACIPEM, e no Sindicef São Paulo, onde lutou incansavelmente pelos direitos dos trabalhadores, sempre defendendo com paixão suas convicções. Os embates travados com os diferentes governos não o impediram de fazer valiosos amigos pelo caminho. Ao contrário, os relatos apontam o quanto Renato conquistou a admiração e a amizade daqueles que passaram por sua vida no movimento sindical. Beth Lima, uma das fundadoras do Sindicef São Paulo, conta como conheceu Renato e fala da sua importância para o movimento sindical. Conheci Renato em 1989, quando ainda éramos jovens, eu aos 32 anos e ele aos 26. Nessa época, paralela à discussão sobre campanha salarial unificada dos servidores federais, iniciamos aqui em São Paulo os primeiros debates sobre qual seria a melhor forma de organização sindical para os servidores federais, se por ramo de atividade ou se unir a todos em um único ramo, o do conjunto dos servidores federais. É importante lembrar que o direito à organização sindical só foi permitido legalmente aos servidores públicos a partir da Constituição Federal de 1988. Nessa época, as reuniões eram de representantes de associações de servidores de diversos órgãos públicos e geralmente ocorriam na ACEPESP, a Associação dos Servidores Previdenciários no estado de São Paulo, no viaduto Maria Paula. Eu o conheci em uma dessas reuniões, ele já como representante da Associação dos Servidores do IPEM. Nesse mesmo ano, participamos do 2º Congresso Nacional dos Servidores Federais em Brasília, quando foi aprovada a formação da Intersindical dos Servidores Federais. Nesse congresso, ficamos em lados opostos, pois eu estava entre os que defendiam a fundação da Confederação. Creio que ali tivemos o nosso primeiro embate político.
Em 1990, a Confederação foi fundada e o Sindicef São Paulo em 1991. Em 1993, os servidores do IPEM decidiram, por meio de plebiscito, entrar no Sindicef São Paulo. Renato sempre esteve à frente desses debates na sua base. Logo após, veio compor a direção do sindicato. A partir daí, participou de várias gestões da entidade. A partir de sua filiação ao sindicato, houve uma aproximação entre nós, tanto do ponto de vista político como no pessoal. Ali se formou uma relação de convivência política e de amizade. Na política, nos separamos após 22 anos de militância conjunta, porém, a amizade fraterna permaneceu. Destaco que uma de suas qualidades e que marcou a sua trajetória de vida foi a de não permitir que as divergências políticas interferissem em suas relações pessoais. Renato esteve presente em inúmeras atividades sindicais nacionais, estaduais e locais. Participou de inúmeros congressos, plenárias, assembleias e fez inúmeras viagens a Brasília para participar das negociações dos servidores do IPEM, que depois, por meio de lutas desse setor, arrancou a conquista do plano de carreira da ciência e tecnologia. Ao mesmo tempo em que buscava a unidade de sua categoria com outros setores, para não permitir que caísse no isolamento, também nunca deixou de levar adiante as reivindicações específicas de sua base. Depoimentos. Luiz Gênova, atual secretário-geral do Sindicef São Paulo, conheceu Renato ao entrar para o IPEM, em janeiro de 1988. A relação entre eles se estreitou quando, na época da criação do PSTU, Renato ingressou no partido. Vivemos uma grande parceria. Ora nos revezávamos entre a CIPEM e o Sindicef, ora atuávamos conjuntamente. Em 2019, tive o prazer de ser o orientador dele na dissertação de mestrado. Gênova destaca a capacidade de Renato de interagir de forma amigável pelos diferentes grupos e correntes políticas. Hidetoshi Takishi, diretor do Sindicef São Paulo e da ACIPEM, compartilhou uma passagem interessante sobre o Renato, na greve de 50 dias. Estávamos retornando de uma manifestação no Rio de Janeiro e já apontávamos o encerramento da greve. No entanto, Renato, que estava em Brasília, me ligou ainda no ônibus, dizendo que era muito importante manter por mais alguns dias a paralisação. E foi nessa greve que conquistamos o plano de carreira, e não há a menor dúvida da importância do Renato para essa conquista. Ana Gória, do Conselho Deliberativo do Sindicef São Paulo, afirma que Renato foi uma das pessoas que teve o maior prazer de conhecer em sua vida. Me ensinou a lutar, a ser sindicalista, a dividir o lanche na estrada quando íamos para Brasília. O que ele fez pelo nível médio aqui no IPEM não foi pouco. Um irmão, um parceiro, um companheiro. Para mim, o Renato é um menino preso no corpo de homem, com um coração gigantesco. Eu não consigo imaginar a despedida, eu só consigo imaginar um tchau, até amanhã. Vânia Garrido, da diretoria do Sindicef São Paulo e da ACIPEM, também fala sobre ele. Renatinho era um amigo querido, uma pessoa batalhadora, forte, com um coração cheio de coragem para lutar pela vida e por justiça. Isso o destacou na associação. As pessoas têm uma lembrança maravilhosa dele. Ele era persistente, lutou e acreditou que era possível conseguir a alteração salarial que trouxe ganhos significativos, em especial para os servidores do quadro de nível médio. Ana Maria de Souza Silva, do Conselho Deliberativo do Sindicef São Paulo e da diretoria da ACIPEM, diz que Renato foi a pessoa mais genial que conheceu. Tenho enorme carinho por ele, ser humano atencioso a qualquer hora.
o cara mais articulado entre os colegas e nas gerências. Foi o cara sério quando necessário, incansável a nos explicar os fatos. Foi o menino suave, de bem com a vida, a me convidar para sair na sua escola de samba, a dar sua marcante gargalhada. Renatinho, querido, quanta falta já nos faz. A sua partida sem despedida deixou palavras no ar, prontas a serem proferidas, prontas a dizer o quanto eu gosto de você, meu amigo. Ed Paiva, servidor do IPEM, escreveu seu depoimento nas redes sociais do Renato. Todos temos uma história, uma boa história com Renato Arthur Benvenuti. Ele é um companheiro para todas as horas, leal, franco, gentil, afetuoso, batalhador e bem-humorado. O conhecia há mais de 40 anos, quando ingressou no IPEM aos 19 anos para trabalhar na produção do Centro de Radiofarmácia. Colaborou muito com nossa área de comunicação, apoiando visitas técnicas e atendimento à imprensa. Eliana Ferreira, do Departamento Jurídico do Sindicef São Paulo, amiga de muitas décadas do Renato, também registrou suas lembranças. Renato sempre estava aberto ao debate e era um grande articulador e interlocutor das reivindicações da categoria e da luta da classe trabalhadora. Sabia lidar com as diferenças e as divergências com tranquilidade e paciência revolucionária. Cada reunião, discussão, assembleia e outros encontros sempre foram momentos muito bem convividos e de muito aprendizado e crescimento. Georgia Andrade diz que ela e Marquinhos, funcionários da ACIPEM, tiveram ótimos momentos com ele. Ele vinha na ACIPEM para dar risada com a gente. Essa relação evoluiu com o tempo. Amadurecemos juntos. Ele nos ensinou muito, pois sempre quis que a associação atuasse com excelência e nos cobrava para que tudo funcionasse certinho. Emocionada, ela contou sobre um divisor de águas entre eles, quando, após uma situação conturbada de trabalho, Renato chamou os dois e falou da consideração e respeito que tinha por eles. Georgia também falou sobre a paixão dele pela escola de samba Pérola Negra, onde frequentava os ensaios e desfilava sempre que podia. Eliana Maciel, da coordenação do Sindicef São Paulo, lamenta a perda do amigo. Renato foi muito cedo e nos deixou com o coração apertado, mas também nos deixou com muitas lembranças de sua atuação impecável e de sua vontade de mudar as coisas. Renato foi um dos nossos imprescindíveis, um exemplo daqueles que sabem endurecer sem perder a ternura jamais. Nunca será esquecido. Gratidão por tudo que fez por todos nós. Jaqueline Rosária, do Fórum de CIT, disse que Renato sempre foi extremamente coerente, combativo e bom companheiro de conversas. Mesmo quando ele estava em tratamento, ele acompanhava o movimento e sempre que possível dava suas contribuições. Sentiremos muito a sua falta. Jorge Lobato, do Fórum de CIT, quer guardar consigo a alegria do Renato. Eu aprendi muito com ele nas grandes lutas em busca das conquistas para as nossas carreiras. Era o cara que, com um sorriso, aliviava a tensão dos encontros mais difíceis. Fernando Moraes, do Fórum de CIT, lembra que Renato foi uma pessoa sempre muito atuante, uma atuação concisa e ponderada. Sempre foi muito carinhoso e, mesmo enfrentando essa doença trágica, continuou com a mesma energia. Ele era um cara espetacular e, quando se afastou, nós começamos a ficar um pouco triste. O fórum ficou triste, porque ele trazia sempre uma alegria muito grande dentro dele. Rita Friso, do Fórum de CIT, contou que se conheceram há mais de 22 anos. Renato é uma pessoa espetacular, um ser humano com poder de empatia e de pertencimento coletivo fantástico, sempre muito atuante no Fórum de Ciência e Tecnologia,
Sempre tive muita admiração e muito carinho por ele, mas não sou a única. Ele é muito admirado pelos colegas do Fórum. José Benito, do Fórum de Ceitê, também fez seu registro. Um dos primeiros caras que eu conheci logo que cheguei no movimento sindical de Ceitê, há quase 30 anos. Um dos que melhor me acolheu. Um radical de esquerda no melhor sentido da palavra, gentil e alegre, com quem discuti muito e por isso aprendi muito. Sempre de bom humor, sempre cordial, por mais que discordasse de algo. Um grande sujeito que travou um longo combate pela vida, sem abrir mão de lutar pelo bem coletivo. Beth Lima afirma que, para além de sua participação política e sindical, conheceu Renato como uma pessoa sensível, que gostava de teatro e de curtir alguns bares no Bexiga, que ela também adorava. Deixou lembranças que inclusive marcaram a memória de meus filhos, sempre como uma figura alegre e carinhosa. Foi uma perda enorme para todos nós e está doendo bastante. Porém, sabemos que o seu sonho, o de lutar pela construção de um mundo melhor, irá continuar em nós e nos que virão depois. Renato presente, até o socialismo sempre. Por fim, Walter Rize, do Conselho Deliberativo do Sincef São Paulo e da diretoria da ACIPEM, afirmou: "Puxa, já escreveram tudo sobre todos esses anos de convivência com esse São Paulino fanático. Esse grupo todo que escreveu suas passagens com ele nunca mais será o mesmo. Mas o que eu mais gostava quando viajava com ele, além de estar sempre aprendendo, era sua necessaire de viagem e seu hobby de chambre. Vaidoso. E eu não levava nada, pegava tudo dele e ele ficava puto da vida comigo. Demos muitas risadas com isso. Feliz daqueles que puderam conviver momentos dos mais variados com ele. Suas cinzas voltam a fazer parte deste planeta. Um homem de muitas paixões." Renato não era feito apenas de ciência. Ele também tinha outras paixões, tais como samba e pescaria. Fosse na quadra da Pérola Negra, escola de samba que ele adorava, ou nas rodas de amigos, Renato se deixava levar pelo ritmo da vida. Esses momentos de lazer eram seus refúgios, seus momentos de alegria e de reflexão. Nos ensaios, ele se encontrava com a comunidade, com a batucada. O gingado do samba e o balanço das águas era onde ele recarregava as energias para as batalhas do cotidiano. Renato foi um homem de muitas paixões, mas talvez a maior de todas fosse o compromisso com aqueles ao seu redor. Seu legado não está apenas na produção de radiofármacos ou nas lutas e conquistas sindicais. Também está nas lembranças que ele deixou com cada pessoa com quem conviveu, em cada sambista que cruzou seu caminho, em cada pescador que dividiu um anzol com ele e em cada colega de trabalho que foi inspirado por sua dedicação. Hoje, os trabalhadores do IPEM, o Sincef São Paulo, a ACIPEM, o Fórum de Ceitê e todos que cruzaram seu caminho sentem sua falta. Renato, você pode ter nos deixado fisicamente, mas sua memória, suas lutas e seu exemplo de humanidade continuam vivos em cada um de nós. Queremos dedicar essa homenagem aos familiares, aos amigos e ao querido Arnaldo Alves de Souza, que nos últimos 15 anos esteve junto ao Renato, cuidando dele com todo amor e carinho.